Oi, Cris, chegando aí, né? Tudo bem, Cris? Oi, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tava começando a contar para quem tá ouvindo a gente aqui que nós somos Masters Avatar há mais de 10 anos, né, nós duas, Uhum. e que a gente queria hoje compartilhar um pouquinho com as pessoas de como essas ferramentas que a gente usa quase diariamente ajudam a nossa vida. Tô vendo que tem a Andréia, minha aluna aí, que tá aqui. Saudades de você, Andréia. Então, eu sou a Daisy Klein, Master Avatar há mais de 10 anos. E Eu a Cris também. também. Você quer E às contar um vezes, pouquinho? né? E eu ia falar para você contar um pouquinho pro pessoal o que que é uma Master Avatar, porque para o pessoal Sim. entender. Porque a gente fala, a gente é master e a pessoa fica na mesma, né? O master avatar, ele é uma pessoa que faz uma parte do caminho avatar, né? Porque o caminho avatar não é só um curso, ele é um caminho que tem basicamente 3 níveis, né? Então, o avatar, quando ele faz, ó, a Áurea chegou, bem-vinda, Áurea. Quando ele faz o curso Avatar, são 9 dias de curso onde ele olha basicamente tudo que tem em relação com ele mesmo, fecha para balanço e dá uma geral zona nele, né? Quando ele faz o próximo nível, que é o Master, e onde ele se torna Master, o que ele vai fazer? Ele vai avançar com as ferramentas, mas a prioridade é ele aprender a lidar com o outro, e seja esse outro em qualquer nível das relações que ele tenha, inclusive com o outro que vem fazer o curso Avatar. Então, ele pode estar ali dando suporte, né, tanto com as ferramentas como suporte emocional para passar pelos processos que as ferramentas possibilitam. E o terceiro nível, que é o Wizard, né, nós duas somos Masters e Wizards, o Wizard é o terceiro nível, onde a gente trabalhou já o universo da consciência pessoal no Avatar, trabalhou a consciência do universo, incluindo esse outro âmbito do universo do outro, e vai então para o universo da consciência coletiva, né? Que é o trabalho do Wizard, que são 13 dias, o próximo vai ser em 2022, que é uma maravilha, né? Mas a gente não pode falar muito, a gente é suspeita. Com certeza a gente é suspeita. E eu queria contar também um pouquinho do que é viver deliberadamente, porque a gente colocou como tema dessa live 7 passos para viver deliberadamente. E às vezes essa palavra não é tão conhecida, né? Muitas vezes a gente passa a vida no automático e a gente não toma decisões conscientes do que a gente realmente quer ao longo da vida. Então, essa decisão deliberada, né? Ela é uma decisão muito mais consciente, em que você decide alguma coisa que você quer viver. Aí você cria, né? Cria pensamentos, ações que vão propiciar que você viva isso, e aí você vivencia. Então, isso é viver deliberadamente, é tomar as rédeas da sua vida, praticamente. E a nossa mente, ela é uma ferramenta maravilhosa, né? O Harry Palmer, que é o criador das ferramentas Avatar, ele fala isso. A gente tem um hardware maravilhoso, né? A questão é que ele não vem com manual, a gente não sabe bem como usar, e a gente não aprende isso desde pequeno, e às vezes a gente acaba sendo levado pelos pensamentos, pelos pensamentos repetitivos, pelos pensamentos negativos, muitas vezes, e não consegue direcionar nossa vida e criar o que a gente quer. E por isso que a gente trouxe hoje, a gente tem tem 7 minicursos chamado Os 7 Pilares da Iluminação, que na verdade são as bases de todo o material Avatar, das ferramentas Avatar. E a gente quis trazer do que falam esses pilares, porque eles são muito importantes aí para que a gente possa criar essa vida mais deliberada. Então, eu acho que vou começar falando aqui, Cris, vou falar do primeiro minicurso, que é o minicurso de atenção. Minicurso, atenção, é uma coisa que a gente, atenção, né? Atenção, a gente não liga muito para essa palavra, mas no Avatar ela é muito importante. A atenção ela é como se fosse uma energia criadora. Então, onde a gente coloca atenção, a coisa cresce e floresce. Se a gente coloca atenção nos pensamentos negativos, em pensamentos repetitivos, em pensamentos obstrutivos para a nossa vida, é isso que vai crescer, né? E a atenção, ela também ela pode se prender. Então, quando você está com um problema, por exemplo, e você começa a ficar preso naquele problema, a atenção ficou presa ali.
Você começa naquele ciclo, né? O pensamento fica repetitivo, você fica pensando, pensando, pensando naquilo. Chega uma hora, é como se fosse uma espiral negativa, né? Você vai ficando cada vez mais preso. E essa prisão da atenção, ela não deixa a gente criar nada diferente, ela não deixa a gente achar solução, ela é extremamente limitadora. Então, o contrário disso é criar atenção livre. A gente chama de atenção livre quando a gente está cheio de energia, de energia criativa, cheio de curiosidade, está livre para descobrir, até para perceber as soluções, que às vezes estão perto da gente, e quando a gente está com a atenção muito presa, a gente não está percebendo. Sim. Né? É curioso porque normalmente a gente acha que tudo isso é espontâneo, né? Se você está preocupado ou se você está tudo livre, leve e solto e está criativo, você não percebe que isso é influenciado por algumas coisas, né? E não simplesmente, é que eu acordei assim, mas é o que a gente acha. Quando a gente aprende que de um estado, digamos, às vezes emocionalmente carregado, onde a sua atenção está toda presa ali, você não consegue desgrudar daquele tema porque ele é muito tenso para você e toda a tua atenção está lá, você aprende que você pode mudar através do manuseio da atenção, ou seja, você aprende uma técnica de mexer com a atenção e que ela transforma o seu estado de espírito, você aprende que outra vez, voltamos para o deliberadamente. Aí você pode ser mais deliberado, porque você vai, inclusive, decidir com que sentimento que você quer ficar ou não, né? É muito Exato. interessante isso, né? É muito bom e é a base de muita coisa que a gente faz no Avatar. E você quer falar um pouquinho sobre crenças, que é o segundo pilar? Sim, sim. Então, o segundo pilar, hoje em dia a gente ouve muito falar sobre crenças limitantes, né? No Avatar a gente trabalha não só, a gente aprende não só com as limitantes, a gente aprende a primeira coisa é encontrar e olhar para a crença, sabe? O primeiro passo é tirá-la daquele redemoinho de pensamentos que normalmente a gente está envolvido e pegar uma crença, pegar outra crença e olhar, sabe? Olhar e se perguntar: isso aqui é bom para mim, né? Porque tem uma questão também que muito pouca gente se faz, que é: como é que eu acredito nas coisas? Por que eu acredito nisso ou naquilo? A gente, às vezes, pode até fazer o discurso e saber dizer o que eu acredito. Eu acredito que isso, tal coisa é assim, tal coisa é assado, que as pessoas deveriam, você tem uma série de crenças a respeito das coisas da vida. Mas se alguém te perguntar já, mas por que você pensa assim? Nem sempre a resposta é simples, né? Porque talvez a gente não foi acostumado a se questionar de onde que vem a crença, por que ela se criou na nossa mente. E como eu mesmo sempre falo, quando eu entrei no Avatar, para mim não dava para mudar a crença. Crença era crença e pronto, eu acreditava, ponto final, assim, não tinha. Então, para mim foi uma grande descoberta essa questão, que hoje em dia já se fala mais, mas aprender a lidar com as crenças e principalmente com aquelas crenças que elas são tão verdadeiras para você, assim que nem o óculos, assim, que você vê a realidade através delas, mas você não as vê. Tipo, eu estou olhando aqui para as coisas, eu não estou vendo o meu óculos. Mas eu estou filtrando, porque se não tivesse com óculos, estava embaçado, entendeu? Então, as crenças são lentes através das quais a gente vê. Isso tem só esse conceito por si já tem assim uma enormidade de coisas para refletir, né? É interessante pensar que todo mundo tem uma lente diferente da outra, né? Isso que faz, às vezes, causa tanta confusão no mundo, né? Sim, os conflitos, né? Eu Por acho sinal, essa é a missão do Avatar, né? Integrar o sistema de crenças para a gente conseguir criar um mundo de paz, né? Estou resumindo, mas a missão do Avatar tem a ver com essa integração, da gente perceber que a única diferença que tem entre a gente e o outro é que eu acredito de um jeito, você acredita do outro, não necessariamente o mesmo jeito, mas é só uma crença, não é o que a gente é realmente, né? É, é legal falar, porque eu não sei se todo mundo sabe, né, do conceito, mas na verdade crença, qualquer pensamento nosso pode ser uma crença, né? Que às vezes a gente pensa que crença é uma coisa assim, mais pro lado religioso e tal, mas não, na verdade qualquer pensamento nosso é o jeito que a gente acredita no mundo, né? Em como o mundo é. E tem algumas Uhum. crenças que elas são. A gente tem exercícios para isso no Avatar, para descobrir crenças que são transparentes, tem a ver com isso que você falou agora. Então, são crenças que estão ali no nosso subconsciente,
a gente opera com elas o tempo todo e não sabe que está operando. E tem exercícios que ajudam a gente a descobrir. É super libertador quando você descobre uma crença transparente. Você fala, nossa, caramba, eu acreditei nisso minha vida inteira e isso estava me sabotando, estava me boicotando e eu não percebia, né? É assim, eu adoro essas descobertas. Sim, a gente fica e libera atenção quando você descobre, né? Porque ele era a base normalmente de um padrão repetitivo. Então, quando uma pessoa vive, todo mundo vive isso, histórias que se repetem, você fala, não acredito, estou vivendo isso aqui de novo, né? Você pode olhar que tem uma crença lá no fundo que ela está rodando como se fosse um software, né? Você ia falar Sim, do hardware, agora veio o software, né? Rodando a crença, e você vai repetindo, porque a vida tem essa qualidade, né? De repetir as coisas para ver se você se toca, né? Ver se muda. Mas tem um outro aspecto também das crenças que eu queria falar, que são as crenças extremamente positivas e deliberadas, que a gente chama no Avatar de primárias. Então, se você se perguntar o que você gostaria, e se você passasse pelo processo, né, de acreditar que você pode acreditar no que você quiser escolher, se você pudesse fazer isso, o que você gostaria de criar? E aí você cria uma crença e trabalha o grau de convicção dela para ela ficar ampliada e você poder criar a realidade. Então, que a gente tem visto muito por aí falar mais de crença limitante, mas crenças positivas, empoderadoras, né, com ações alinhadas a ela, criam realidades novas, que é o que a gente precisa criar para o mundão aí, né? sem dúvida, sem dúvida. E você não quer falar um pouquinho da vontade, que é o que move a gente aí para fazer essas coisas? Com certeza. É, a vontade, junto com a atenção, elas são forças motrizes para que a gente crie as coisas, né? Então, a gente utiliza muito a vontade dentro do avatar. É, existe uma coisa de despertar a vontade, né? Para que você tenha uma autodeterminação e você direcionar a sua vontade para criar o que você quer. É, tem muito a ver com o deliberado, né? Da gente sair do automático e passar a usar a vontade de um jeito consciente. Isso é muito importante, a gente passar a direcionar a nossa vontade e é ela que vai ajudar a gente a decidir as coisas para que a gente coloque atenção e essa energia criadora, né? Vontade mais atenção vai ajudar para que a gente crie coisas que a gente quer. Então, o mini curso da vontade, por exemplo, ele ajuda a fazer uma ponte entre o pensar e o fazer, né? Porque é justamente essa força da vontade que recupera a nossa autodeterminação. Não adianta só a gente pensar e ficar aqui pensando na primária, a gente tem que fazer ações alinhadas para que ela aconteça. Agora, a hora que está tudo alinhado, que a gente limpou as sujeiras e alinhou para criar, aí não tem o que pare a gente de criar o que a gente quer, né? Isso é muito interessante, muito poderoso, né? Uhum. Porque existem os graus, né, de vontade, né? Como é que ela se manifesta também. E quando cada limpeza que a gente fala, chama limpeza porque a gente sabe assim, que você tira algum lixo mental, né, através de uma ferramenta, ela meio que quase que automaticamente a atenção libera e a vontade também muda de nível, né? Até se você faz isso com frequência, como acontece nos cursos, a gente vai arrumando, limpando e mais uma outra ferramenta e outra a gente vai se experimentando de formas que a gente, eu pelo menos, e vejo muitos testemunhos também, você não se reconhece naquele estado que você chega, né? O você que entrou no curso é um você completamente diferente do que sai. E Sem não dúvida. só a nível de vontade, mas principalmente uma clareza de que conhecer essas engrenagens de atenção, crença, vontade, saber lidar com elas, te dá uma tranquilidade, assim, porque você fala, poxa, agora eu consigo lidar com as situações. E isso constantemente acontece. A gente, nessa caminhada longa de vários anos depois de fazer o máximo, a gente sabe, você pode levar até um susto com certas criações, certas situações que você está vivendo, no primeiro momento, porque todo mundo é humano, mas logo em seguida você já percebe que tá, então vamos lá ver o que que é, onde que está a minha atenção para criar isso, quais são as crenças que estão aí, como é que está o meu grau de vontade e por aí vai, né? Que a gente ainda vai falar dos outros. Sem Eu vou dúvida. até. Você quer falar alguma coisa? Pode emendar, pode emendar. Você vai falar um pouquinho do quarto pilar, que é o de definição, né? Isso. Uhum. Então, o mini curso da definição,
Ele até tem outro nome, então, todos eles têm algum segundo nome, vai o apelido. E o de definição é perspectiva. Então, todo mundo sabe que perspectiva faz a gente ver as coisas de um jeito diferente. Se eu olhar daqui para a parede que está ali na minha frente, por aqui, ou se eu for ali perto da minha janela e olhar para ela, eu vou ver, a coisa vai mudar a perspectiva, né? Então, o mini curso de definição, ele explora essa característica, começando com os objetos. O que que define um objeto? As bordas dele, né? Os contornos, o espaço que ele ocupa, né? Então, isso define um objeto como uma criação, sei lá, ele tem aquela característica, aquela forma. Mas se eu for caminhando para outras realidades, como sentimentos, autodefinições, né? Então, quando eu falo coisas de mim mesma, eu estou me definindo. Então, se eu falar, eu sou muito tímida, eu sou corajosa, eu sempre fui assim, você tá, eu fico nervosa mesmo. Todas essas frases, elas estão sendo crenças, porque toda definição é uma crença também, a definição a respeito de si mesmo sempre é uma crença que você tem sobre si mesmo, mas ela tem também o equivalente a uma borda, digamos assim. Se eu sou tímida, então, se eu me digo tímida, então eu não vou tomar uma atitude que gente tímida não toma, entendeu? Então eu limito o que eu posso ser. E o que é curioso, porque a gente não precisa desses limites, a gente cria e acredita que está lá dentro, né? Aí eu estou aqui na casinha, e assim, quando você se olha, às vezes você, por exemplo, se você participa de um grupo, às vezes você percebe que dá uma pequena alterada de perspectiva quando você está dentro de um grupo que, por exemplo, para você é significativo, é importante, que você se sente pertencente, acolhido. Aí você se sente parte do grupo. Essa é uma outra perspectiva que você tem sobre você mesmo, porque aí não é só você. Então, o que a gente aprende com o mini curso de definição, é justamente que esses limites que definem coisas, incluindo todas as limitações que a gente põe na cabeça também, eles são móveis, né? Eles podem ser alterados, né? Depende da gente mudar o ponto de vista. É. E é interessante que essas definições a gente define tanto a nós mesmos como aos outros, né? Então a gente também limita o que a gente vai enxergar no outro. É bem interessante isso. E o Átila comentou aqui, eu li no comentário, ele comentou que a gente faz isso desde criança, e é verdade, né? A gente, às Sim. vezes, quando é criança, a gente pega uma impressão de alguma coisa que a gente viveu, alguém falou alguma coisa da gente, a gente capta aquilo como verdade e se define por conta daquilo, muitas vezes. E aí são anos, às vezes, para poder curar isso, né? Uhum. Tem uma frase que a gente gosta, eu já usei várias vezes e muitas pessoas usam, quando você fala assim, eu tinha certeza que ele ia fazer isso, a respeito de um comportamento do outro. Quer dizer, a sua definição do outro é tão cristalizada que você fica até feliz quando o outro, mesmo que seja, que essa frase normalmente é falada quando a pessoa faz alguma coisa que não é muito agradável, né? Eu tinha certeza que ele ia reagir desse jeito. Assim. Então, você não cria espaço para a pessoa ser diferente. A sua visão, de certa forma, define também o que você vê, né? E você pode deixar de ver sutilezas que existem na realidade do fato, porque você está com a tal da lente. Você está com aquele ponto de vista fixo, que em certa medida fixa você também, naquele ponto único de ver. E aí o outro não tem muito, como que se diz, não tem chance com você, porque você vai querer ver aquilo, você vai sempre ver aquilo, né? É bem sutil isso aí, mas é bem legal também, porque isso aí abre uma possibilidade de interação, conexão no mundo que é muito especial, né? E nos O que eu limita acho que falta, pode falar. até em relação a ver possibilidades, né? A ver soluções. Às vezes a gente não enxerga porque está com essa limitação aqui, né? Aquilo ali nem é possível para a gente, né? Por isso que a gente fala que às Uhum. vezes só mudar de ponto de vista já é uma grande libertação, uma grande descoberta na vida da pessoa, né? Só essa pequena chave aí já muda tudo, É. né? A gente sabe, né, Daisy, porque nós duas, a gente adora fazer exercício de mudança de ponto de vista. Então, a gente somos os que a gente mais curte. E muda ponto de vista. E muda. Qual é o outro ponto de vista? Porque realmente ele vai ampliando, porque as coisas são multifacetadas. Até que nem a nossa divulgação da live também é toda cheia de multifacetas, assim.
Eu gostei dela por causa disso. Você quer falar um pouquinho sobre a sequência? E perdão? Vou falar do mini curso do perdão, que a gente também chama de mini curso da compaixão. Esse mini curso é um dos meus preferidos, né? Porque eu acho que ele dá a oportunidade das pessoas de voltar a coisas do passado e ressignificar justamente de outro ponto de vista, como a gente acabou de falar, Certo. né? Então, Uhum. ele dá a oportunidade da pessoa voltar em situações, pessoas que ela de repente guardou mágoa a vida inteira, às vezes desde criança, e olhar aquilo desse ponto de vista de agora, de uma consciência mais expandida, né? De um lugar mais amplo e, e ressignificar mesmo, né? Se fazer a pergunta, poxa, ok, se fosse hoje, com a sabedoria que eu tenho hoje, né? O que é que eu poderia ter feito na época para evitar isso? Então, ele é uma libertação incrível. E ele também é um mini curso que ele é bem diferente do que a gente está acostumado. Quando a gente fala de perdão, compaixão, às vezes as pessoas pensam, ah, isso é meio piegas, é meio religioso. Mas dentro do Avatar existe uma tecnologia, né? Assim, são 4 passos para que você se liberte de alguma coisa do passado. E o interessante é que quando você está fazendo esses 4 passos, pode até ser que chegue alguma coisa lá para o outro, mas na verdade eles são para você. É para você se libertar. Porque a gente falou lá no começo de atenção, né? Quem fica com a atenção presa quando tem mágoa, raiva, essas coisas todas, é você, não é o outro. Às vezes o outro nem sabe que você está guardando aquela mágoa. É engraçado isso, é É. maluco pensar nisso, né? Mas é verdade, às vezes o outro nem sabe. Então, a gente tem esses 4 passos aí. A gente falou lá no começo que quem quiser depois a gente pode passar o link aqui dos mini cursos para olhar. Então, tem passos de encerrar o incidente, de curar o sofrimento, conseguir dominar seus sentimentos sobre o agressor e de reconstruir a própria vida. É um mini curso muito lindo e eu já vi resultados maravilhosos com ele nos cursos Avatar, assim, coisa É. realmente de vida nova, assim. Com certeza, né? E você usou essa palavra, né, tecnologia, na verdade, o avatar como um todo a gente considera como uma tecnologia. E normalmente hoje em dia a gente fala muito das empresas que foram modificadas, as organizações exponenciais que têm toda aquela tecnologia, e a gente visualiza a tecnologia às vezes só como a internet, os computadores, aquela coisa da maquinária tecnológica, né? Mas no âmbito do mental e da consciência, a tecnologia ela é uma coisa que é tão disruptiva quanto essas coisas foram para o mundo do trabalho e das organizações e das conexões em rede. Então, o Avatar como um todo, ele realmente é uma tecnologia nesse sentido. Que, por exemplo, o minicurso do perdão é um exemplo, porque, por exemplo, muita gente, todo mundo sabe que todo mundo tem esses problemas, esses perrengues emocionais, né? Tem aquela, você pensa assim, pensa na sua história, logo vem aquele ponto maior, assim, né? Aquilo que aconteceu com você, né? São dramas pessoais, são dores profundas. Uhum. E quase sempre o que é dito para as pessoas é que com o tempo cura, né? E é verdade, de certa forma, o tempo ameniza, né? Eu acho que o Avatar, ele é disruptivo nesse sentido, porque ele não só ameniza, ele realmente alivia até o ponto de eliminar aquilo, e você pode estar vivendo aquilo há 20 anos, às vezes o exercício leva meia hora, a gente reserva 1 hora para fazer esse exercício, mas às vezes em meia hora, às vezes em 15 minutos. Então é uma coisa assim, é, certo, a gente acostumou, mas é um pouco assustador, assim, com relação a não. Como é que a gente não conhecia isso antes? Como é que a gente não aprende isso lá na escola básica, né? Na formação básica, quando você está brigando com um amiguinho de pequeno e você fica no canto, vai sentar no sofá de bico, porque você ficou chateado, magoado, e você não sabe lidar com aquilo. Sabe? Então, nesse sentido, é realmente uma coisa fabulosa, né? Eu sou super a favor de Avatar nas escolas, desde cedo. Todo mundo precisa disso. Com E é, certeza. e é Seria. interessante porque ela é uma ferramenta de muito protagonismo, muito empoderadora, né? De você sair desse lugar de vítima, esse lugar de vítima, você acaba virando vítima da vida, né? As coisas vão te arrastando, os acontecimentos, tal. E o Avatar é um lugar mesmo de protagonismo e de empoderamento.
em que você consegue lidar com as coisas, né? Mesmo que algumas coisas aconteçam, continuem acontecendo, mas você sabe lidar com as coisas e você sabe modificar, você sabe, você tem essa ferramenta de modificar e como você falou, você não precisa ficar um tempão sofrendo. É muito rápido, né? É tudo muito mais rápido, muito acelerado. Assim, eu senti uma aceleração de evolução depois que eu entrei no Avatar que realmente é maravilhoso. A Vivian tá colocando aqui, seria ótimo nas escolas. Chega de vitimismo, concordo. O Nando entrou aqui também, obrigado por estar presente, Nando. Falou que estava corrido, deve estar corrido, mesmo assim prestigiou, obrigada por estar aqui. O Nando é um exemplo. E tem até um exercício aqui da compaixão, né? Que é um exercício em 3 minicursos. Acho que é um dos exercícios que mais se usa nos minicursos, estava vendo aqui hoje. Ele é usado no de definição, no de integridade e no do perdão, né? E a gente vai fazer no final aqui. Sim. Mas, Cris, você quer falar um pouquinho agora do próximo minicurso, que é o de integridade? Sim. O próximo é a integridade. Integridade a gente usa muito ligada à honestidade, né? As palavras costumam caminhar juntas assim. Mas eu acho que um ponto de vista bem interessante de ver a integridade, não que não use a honestidade para chegar nesse ponto, mas é a questão de conseguir ser pleno, né? De você ter uma visão de si mesmo e das coisas que não tapa pedaços, sabe? Porque a gente tem uma cultura que naturalmente tipo, quase proíbe certas coisas, né? Então é feio ter raiva, você é menina, não deve fazer isso, você é menino, não pode aquela outra coisa. E essas coisas vão tirando pedaços. E algumas a gente compra, né? Algumas a gente até se rebela e não compra, mas algumas. E o que acontece é que a gente vai ficando meio fragmentado. Então, o minicurso de integridade, ele faz tipo, sabe, desfragmentador de disco que vai juntando as partes. Então, você ter a capacidade, né, de olhar, porque a gente vai acreditando nessas ausências de partes. E a gente vai se vendo parecido com a máscara que a gente meio monta para mostrar, e a gente deixa de ver a realidade do que se é e do que as coisas são, né? Então, quando você aumenta a sua percepção e ultrapassa essa barreira do auto-engano, porque é um auto-engano que a gente cria quando a gente não é honesto consigo mesmo, a gente não tem nem prática, às vezes, de falar honestamente do que está sentindo, porque certas coisas não se são permitidas. Então, a gente exige essa prática também, que é também esse desenvolvimento prático das ferramentas também, não é assim. Muita coisa acontece quando você usa, mas muita coisa acontece também ao longo do tempo com mais e mais prática, porque vive uma mudança de paradigma, e viver outro paradigma é uma mudança que envolve muita prática, muita tentativa e erro, muito voltar atrás e cair nos velhos padrões, né? Mas é um caminho em direção a essa plenitude, né? Que abarca tudo que é humano que a gente pode ser, né? Então é intenso. Esse é bem intenso. Faz a gente sentir bem mais honesto e inteiro, né? Eu acho. Acho que é isso que você falou, né? Vai na direção da essência, né? Porque na essência você é inteiro, né? E a gente reconhece as coisas. Somos todos seres humanos, todos erramos, para todos já experimentaram sofrimento. E faz parte, né? Você integrando essas partes que ficaram soltas, assim, essas atenções que ficaram presas no passado. E é muito interessante, muito legal. Uhum. Você quer continuar com o próximo, que é o último? Vou falar do último minicurso, que é o minicurso de alinhamento de vida, né? Então, depois que a gente fez todo esse percurso aí de trabalhar tantas coisas, o minicurso de alinhamento de vida é maravilhoso, porque quando chega nesse ponto, você busca clareza do que você quer, então ele tem uma ferramenta para você encontrar teu propósito, até olhando já para tudo. Você teve muitos sinais na vida, mas a gente às vezes não para olhar. Então você vai olhar para todos aqueles sinais que tiveram na vida e vai começar a perceber que tem uma direção ali. E o minicurso do alinhamento de vida, ele trabalha muito com essa questão do vetor, né? Para que direção que a sua vida está indo? O que foram as lições que sempre vieram, que se repetiram? O que são as coisas que você sempre
que sempre gostou. Então, você começa a reconhecer uma direção e um propósito. Aí você vai fazer suas metas, né? Suas que a gente também chama de primárias, mas vai fazer seus objetivos certos para você, suas metas de vida, tem os parâmetros lá. E depois que você faz isso, que você reconhece tudo isso, você precisa alinhar a sua vida com isso. Porque não adianta só você ter a meta, né? Fazer lá no ano novo aquelas metas que a gente faz para o ano novo e nunca mais olhar, né? Não, você tem que trabalhar elas e trabalhar elas no pensamento, no emocional e na ação. Então, esse minicurso ele faz isso, ele te ajuda a olhar quais são as suas atividades semanais, quanto que elas estão alinhadas com essas metas? Quais são os seus gastos, seus maiores gastos? Eles são alinhados com essa meta? E as suas crenças? Que crenças que você tem aí, você está arquivando, elas estão ajudando ou elas estão prejudicando essas metas que você tem, né? Então ele é o mini curso mais prático, vamos dizer assim, né? Que te ajuda a enxergar isso tudo. E essa questão dos vetores, eu gosto muito porque ele te ajuda a ver mesmo. Então, vamos supor que eu quero morar com alguém. Mas se você, por outro lado, tem uma sensação de que, mas eu não quero abrir mão de nada. Eu não quero abrir mão de nenhum dos meus gostos, não quero que ninguém mande em mim, né? Você tem que olhar, porque tá um vetor ali, você tem que ter algum grau de alinhamento, né, nos seus vetores. Ou então, eu quero trabalhar, eu quero fazer palestra, por exemplo. Mas aí você quer fazer palestra, só que você reconhece que tem um medo enorme puxando para trás. O que acontece? Você fica paralisado, você não sai do lugar. Então é importante reconhecer essas forças que te puxam a favor de uma meta ou contra uma meta, para que você possa trabalhar no que está puxando contra e alinhar para o lado certo, né? Senão você não vai criar nada, senão fica difícil de criar. Uhum. Esse mini curso também ele fala muito de priorizar a importância, né? De você porque às vezes a gente começa a encher a nossa vida de coisa, fazer, 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 e de repente, quando você para olhar, quanto que aquilo realmente era importante para você e quanto que você realmente está pondo de atenção naquilo, né? Então, você começa a perceber por que você não está criando algumas coisas que você quer. E às vezes, por que você está criando outras coisas que você não quer. Sim. É bem legal. Alinhamento de vida, eu acho que é uma coisa assim que você cria num momento dentro de um estado de consciência e você tem que fazer contínuos reajustes de rota, né? Porque as vivências da vida e as experiências que você vai tendo e o uso das ferramentas para esclarecer essas ferramentas, essas vivências, elas vão dando mais e mais clareza. Então, às vezes, o próprio vetor, você pensa que ele está indo para um lado, mas ele está meio, sabe, então, o eixo não é exatamente por ali, né? Então, você tem que ir fazendo esse reajuste de rota, você tem que ver. Isso traz a gente muito para a questão da presença. Eu preciso estar presente no que eu estou vivendo. Eu preciso olhar o que está sendo criado. Eu preciso. Não basta assim, eu uso a ferramenta. Não, eu preciso estar na presença. Eu preciso estar aqui agora. Se eu estiver com outras pessoas, eu preciso estar aqui com as pessoas, porque desse olhar que me diz o estado que eu estou, é que eu vou poder me mover para qualquer outro estado. Então, se a gente está falando aqui de uma perspectiva de futuro, que usa ferramentas que podem modificar para melhor a nossa vida, a vida das pessoas, a vida do mundo, integrando crenças e tendo essa capacidade, habilidade de movimentar essas engrenagens que a gente usualmente tem desconhecimento delas, a gente tem que não é muito bom, né? Mas a gente entende que só estando com clareza do que é e de como chegar lá, é que eu vou me mover nessa direção, né? Eu tenho que ter clareza também de para onde eu estou indo, né? Eu tenho que olhar para onde eu estou e eu tenho que saber o que eu quero. Senão aquela velha história da Alice, né? Que se você não sabe para onde vai, então pode ir para qualquer lado. Vai que tá tudo certo, minha filha. Mas aí você não cria, não constrói uma coisa que nem a gente está falando de viver deliberadamente, né? Então, se eu quero viver deliberadamente, começa lá na história de decidir o que quer criar, né? Porque às vezes esse é primeiro momento, né? Porque se você nem estava acostumado com a ideia de que você pode criar a sua vida, realmente. E aí te fala, não, você pode criar, mas o que você quer criar? Mas eu posso, mas agora, e agora? O que eu crio? Né? É um pouquinho novidade. Com certeza. É interessante esse movimento, né, do curso, né?
quando a gente tem o curso todo de 9 dias, eu vou falar um pouquinho mais, porque eu tô vendo que ainda tem um tempinho. Vamos aproveitar para falar um pouco, para bater um pouco mais de papo. Aí, E deixa eu só agradecer mais a presença da Vivian, do Luiz e do Alexandre. Que, assim, pode ter gente que eu não vi, me desculpem se eu não estou vendo, assim, porque de vez em quando eu não fico olhando os comentários, mas esses três eu vi, então obrigada por estarem aqui também, a Gardênia também. É gostoso ver as pessoas assim, né, participando. E podem fazer perguntas, a gente também pode responder perguntas, se alguém tiver perguntas. já passou bastante gente aqui, Cris. Eu não vou nem me arriscar a falar todo mundo, porque senão eu posso errar. Mas eu Quem eu não queria falar falar, pode brigar comigo depois. traz as perguntas, gente. Aproveitem e A tragam as Deise. perguntas. É outra Deise, tá, Deise? É a sua xará. Eu tô vendo que a gente tem pessoas que nunca ouviram falar do Avatar, tem pessoas que já ouviram falar um pouquinho, tem alunos, né? Tem alguns alunos aí, eu vi a Andréia, vi o Fábio, e tem masters também, tem outros masters. Então a gente tem aí todos os Sim. graus. Então, se o pessoal quiser trazer perguntas, ou os masters quiserem compartilhar também como é bem bacana. O que eu ia falar é que o curso, né? O curso de 9 dias, quando a gente entra nele, isso que você falou da presença é muito trabalhado, né? Você tem que estar aberto e se sentindo um explorador para que você possa. É a única pré-requisito, né, Cris? Você estar aberto e ser um explorador para que você possa ter os resultados com as ferramentas. As ferramentas são muito maravilhosas, mas elas não vão te falar o que fazer, falar, ó, vai mexer aqui nesse ponto da sua vida, vai mexer naquele ponto da sua vida. Você leva a sua consciência para trabalhar durante o curso. E as ferramentas só ajudam. É incrível que as ferramentas sempre, a ferramenta que vem é a ferramenta certa porque você quer trabalhar. Mas é isso. E daí você vai limpando ao longo do curso, vai deixando lá a sua página em branco e ao mesmo tempo também vai nascendo a vontade. A Vivian está perguntando aqui para a gente falar um pouco mais sobre a questão da vontade, né? Vai renascendo essa atenção livre, Vivian, quando a gente, vou falar um pouquinho de alguma coisa que está me vindo aqui, é que a gente acaba, pensa a nossa energia, a nossa atenção como uma força criadora. E aí a gente põe atenção aqui nesse problema, naquela coisa do passado, num problema financeiro, numa pessoa que está doente. Você começa a dividir toda a sua atenção, toda aquela energia criadora num monte de lugares. Você começa a ficar sem energia, às vezes, com isso, porque a tua atenção está toda espalhada num monte de lugares. Então, resgatar a sua atenção livre, que a gente chama de atenção livre, é resgatar a sua energia criadora e a sua vontade. Por isso que às vezes é um primeiro passo do Avatar, o primeiro minicurso fala de atenção, né? Porque ela é a tua energia criadora que você perdeu aí, de repente, colocando em várias coisas. Quando a gente tem, por exemplo, uma lista de coisas enormes para fazer, isso também tira muito da nossa atenção. Muito importante você pegar, escrever no papel, priorizar, porque isso já começa a liberar a tua atenção. Uhum. Eu diria uma coisa também para ela, porque ela perguntou da vontade quando a energia está mais para baixo, está em queda, né? Sim. E uma das coisas que faz a sua sensação continuar piorando é o julgamento que você faz sobre o estado que você tem, né? O estado que você está. Então, julgamentos, eles sempre criam também, porque o julgamento é uma crença sobre algo. Então, você está mal, você não gosta de estar mal, aí você fala, droga, tô mal. Aí você fica mal porque tá mal. E aí você fala, mas que droga, de novo eu tô mal. Aí você fica um pouquinho pior, entendeu? E aí você se vê ali, ou largada no sofá, ou deitada, e você vai ficando puta com você mesmo, porque você não era para estar desse jeito. Então, é um acúmulo de julgamentos. Lembra a coisa da definição? Um acúmulo de julgamentos sobre quem você é que começa meio que a te ferrar mesmo, entendeu? Porque você começa a falar mal de você mesmo. Você começa a desvalorizar todas as tuas conquistas. Você começa a pintar um quadro que tem só as cores escuras, entendeu? Você coloca o óculos da depressão, da desilusão,
né? E você vai indo lá para o desespero através dos seus próprios julgamentos, dos seus próprios pensamentos. Então, para você mudar essa energia, você precisa começar a ir na direção oposta. Você ter pelo menos um vislumbre do que você gostaria de ser, como uma coisa para onde você pôr atenção, que nem a Deise estava falando, né? Poxa, será que no meio de tudo isso, o que eu posso, às vezes, só de pensar numa coisa? Quem é uma pessoa que eu gosto muito de conviver nessa vida, né? Que parte da vida eu posso ser grata, né? Gratidão é uma bênção para esses momentos. Você tem gratidão, porque a gente está lá no meio do drama e a gente esquece da gratidão, né? Então, sabe, são dicas, mas é tudo isso que a gente está falando, e por isso a gente fala, não, mas faz o curso. A gente, porque são vários detalhes, várias coisas que se a gente aprende sobre a gente mesmo, sobre como lidar com esses, e a prática que vem depois de fazer o curso também, né? Como a Deise falou, depende da gente mesmo, e esse é o grande lance, porque está na nossa mão. A gente realmente pode mudar essas sensações, esses estados, essa história, a gente pode ir para outra direção, a gente pode decidir parar, ou a gente pode decidir ir, não importa. O que importa é que é a gente que decide, né? Uma coisa O Luiz tinha, interessante. o Luiz tinha perguntado como é que o Avatar poderia ajudar na pandemia. Você acha que poderia falar alguma coisa a respeito? Deixa eu só finalizar do que você falou, é que Tá. isso que a Vivian estava falando é como se fosse a espiral negativa, né? A gente vai descendo, vai descendo, vai descendo. Às vezes a gente até precisa, às vezes, disso na vida para subir de novo, para dar o pulo para cima, né? Que foi o que aconteceu quando eu fui para Avatar. Foi o meu pulo para o outro lado do abismo. Mas o que eu ia falar é que coisas simples do tipo reparar como anda a tua atenção, né? Que você tá lá com aquele pensamento repetitivo sempre na mesma coisa, é aquele vetor te puxando para baixo. Então você colocar o oposto, né? Poxa, se eu tô com medo, deixa eu dar um passo de coragem para ver o que acontece. Dá um passo no sentido oposto para você equilibrar de novo as coisas, para você se puxar para o outro lado, né? O Fábio está colocando aqui, eu sou fonte, né? Que é o que a gente busca. O caminho do Avatar é isso, é ser fonte da própria vida, viver deliberadamente. Vamos responder então a pergunta do Luiz sobre a pandemia. Tá. Bom, primeiro, a gente está passando, a pandemia está sendo bem tranquila, porque a gente está passando a pandemia fazendo exercício Avatar todo dia, né, Cris? É, Mas tem pequenas coisas que podem ser feitas. Eu estava querendo colocar aqui no comentário, mas eu acho que eu saio da live se eu copiar agora os mini cursos. Eu vou colocar depois que eu postar, que a gente postar, eu coloco lá o link para todos os mini sim. cursos, que lá já tem dicas preciosas e todo mundo, esses mini cursos são livres, todo mundo pode ler os materiais. Tem as 10 dicas para ganhar atenção livre lá, né, Cris? Que são E tem dicas. um detalhe. É muito importante não pegar o mini curso, tipo, estudo. Vou pegar no mini curso e vou ler tudo. Aí passa por cima do exercício. Ai, que exercício interessante, continua lendo. Por favor, quem for pegar o mini curso, pratica os exercícios na prática. Avatar é muito na prática que ele acontece, porque o Harry sempre fala isso, as lições de palavra é o que ele está propondo, é o exercício, é o texto, mas a lição de vida é você entrar na prática do exercício e experimentar o que acontece com você. Senão não faz muito sentido. É uma boa leitura? Uma ótima leitura. Mas é muito pouco perto do que pode significar, né? Fazer um mini curso. Aliás, isso é o mais precioso do Avatar, é que a gente experimenta as coisas, né? Eu até brinco que eu sempre li sobre essas coisas, sempre gostei de intelectualmente ficar lendo lá, né? Vários livros e tal sobre expansão da consciência, mas quando eu fui pro Avatar, teve coisas que só lá eu experimentei, só lá eu integrei, eu comecei a realmente incorporar na minha vida e entender mais profundamente, sentir aquilo, né? Isso é bem interessante. Uhum. E aí A acho que eu Líria vou. fez uma, a Líria fez uma pergunta, só que se você quiser esclarecer um pouquinho melhor, eu não entendi muito bem a pergunta. Ela escreveu: podemos dizer para nós mesmos o que estamos precisando para ficar julgando a si e aos outros? Eu acho que foi mais uma dica, né? Que na verdade, quando a gente está julgando a nós mesmos e aos outros, tem alguma coisa que a gente está precisando. Acho que foi isso que ela quis dizer. Ah, pode ser. Uhum. É um ponto de vista.
Interessante. Depois você É. pode esclarecer o seu ponto de vista, tá, Lília? A gente está aberta aí. Diga, vamos fazer o último exercício? Ah, não, vamos falar um pouquinho da oportunidade, né? Eu ia falar que todos esses pilares que a gente falou hoje, né, eles são trabalhados já no primeiro curso do Avatar. O primeiro curso do Avatar chama-se Resurfacing, né, que é ressurgir, é quando você ressurge para uma consciência um pouco mais, para uma clareza, né? Nossa, é uma sensação deliciosa. Quando eu fiz o meu, eu tive essa sensação assim de nossa, tô me sentindo eu mesma de novo, né? Então, ele é um curso que costumava ser um fim de semana, um sábado e um domingo inteiro presencial, e agora, durante a pandemia, foi adaptado para 3 manhãs. Então, ele pode ser feito de casa, pelo Zoom, em 3 manhãs. Trabalha todos esses pilares que a gente falou aqui. Acho que praticamente todos os exercícios e os textos que estão nos minicursos são trabalhados e muito mais no curso, né? Esse curso compreende 30 exercícios que estão no livro Resurfacing. E você vai mexer, é isso que a gente falou, você vai mexer com a sua vida, você vai levar a sua consciência e vai trabalhar as questões da sua vida, sejam elas profissionais, pessoais, aí você trabalha tudo, de tudo um pouco e você direciona o que você quer trabalhar. E o único pré-requisito realmente é estar aberto para trabalhar, que com certeza os resultados já são maravilhosos, né, Cris? Uhum. Se alguém quiser, tiver interesse de saber, é só entrar em contato com a gente em box, que aí a gente já fala sobre o Sim, Resurface. esse final de semana que tem agora, a gente já vai ter. Esses dias do Resurface, eles fazem parte dos 9 dias que eu falei no começo, que o curso Avatar são 9 dias, né? É porque esses 9 dias são divididos em 3 módulos. Esse primeiro, que a gente está fazendo agora em 3 manhãs, o módulo 2 e o módulo 3, né? Porque depois a gente alguma vez pode esclarecer melhor, mas a princípio é só isso. E a gente vai ter, então, agora, sexta, sábado, domingo, ou sábado e domingo, para quem puder só sábado e domingo, a gente tem esse Resurfacing online agora, os hoje, está fazendo a maratona Avatar. Tá bom? Então, se alguém quiser participar já na prática, é só chamar. E você quer falar mais alguma coisa? Senão eu vou fazer o exercício? Vamos fazer o Eu acho que é exercício? bom puxar o exercício para dar tempo. Tem 10 minutinhos aí. Não Senão vamos deixar acabar sem ser deliberado. A gente decide quando a acaba. gente que decide. Isso aí. Então, o exercício da compaixão, ele é um dos exercícios que tem nesse workshop, né, de 30, é um dos 30 exercícios que a Daisy comentou, e ele também virou um projeto, vocês vão sentir como é que ele é. Ele é feito, então ele virou um projeto que ele virou um cartãozinho, a Daisy tem para mostrar aí, para a gente espalhar por aí, porque o objetivo dele é aumentar a quantidade de compaixão no mundo. E o resultado esperado é um sentimento de paz pessoal, né? Depois que a gente trabalha bastante a questão da integridade, então a gente vai aqui para o exercício da compaixão. Honestidade consigo mesmo conduz a compaixão pelos outros. Para a gente fazer o exercício, a gente vai pedir que cada um de vocês escolha uma pessoa do universo da vida de vocês, porque esse exercício ele tem 5 passos e a gente vai pedir que vocês façam cada passo pensando nessa pessoa. Então, cada passo é uma frase que eu vou falar, a Deise também vai falar, e vocês vão repetir para vocês mesmos, pode repetir mentalmente ou repetir baixinho para si mesmo, mas sempre com a atenção focada nessa pessoa que vocês vão escolher. Os 5 passos pensando na mesma pessoa, tá bom? Então, espero que vocês tenham escolhido. Nós vamos começar, tá bom? Com a atenção voltada para a pessoa, repita para si mesmo. Assim como eu, esta pessoa está buscando felicidade para a sua vida. Com a atenção voltada para a pessoa, repita para si mesmo. Assim como eu, essa pessoa está tentando evitar sofrimento em sua vida. Com a atenção voltada para essa mesma pessoa, repita para si mesmo. Assim como eu, essa pessoa tem conhecido tristeza, solidão e desespero.
Com a atenção voltada para a pessoa, repita para si mesmo: assim como eu, esta pessoa está buscando satisfazer suas necessidades. Com a atenção voltada para essa pessoa, repita para si mesmo: assim como eu, essa pessoa está aprendendo sobre a vida. Espero que vocês possam ter sentido em vocês o efeito dele. E aí tem uma fala do Harry nesse mesmo exercício sobre o que é amor. Amor é uma expressão da disposição de criar um espaço no qual algo tem permissão para mudar. A gente agradece imensamente cada um de vocês que esteve aqui presente hoje. A gente não poderia ter criado isso sozinhas, porque é um evento de grupo, é uma coisa que gera conexão, então cada um que usou a sua vontade para pôr atenção aqui nesse momento, porque acreditou que tinha alguma coisa boa e que se alinhou com o que a gente está propondo, né? A gente tem muita satisfação e muita gratidão. Muita gratidão mesmo. E quem quiser saber mais, avatares, Andréia, avatares que querem se reconectar, estamos abertas aqui, estamos prontas para apoiar vocês com mini cursos, para trocar ideias sobre livros, tem as palestras do Harry que são incríveis, entre em contato com a gente, que tem muitas formas de começar a conhecer mais e se conectar. Sim. Né? Inclusive uns encontros online que toda semana está tendo, para quem nunca conheceu nada do Avatar, pode fazer, ou para experimentar um exercício em grupo, no Zoom. Está tendo, é só entrar em contato que opções não faltam. Isso, leituras, né? Muito bom. Muito bom, gratidão. Gratidão também, Cris. Sim. Como a gente disse, nasceu do que a gente costuma trabalhar, nasceu desse nosso envolvimento, dessa nossa conexão, que é tão rica por conta das ferramentas e por conta dessas intenções todas que estão colocadas no grupo como um todo, né? No material Avatar inteiro, ele tem essas intenções, deixando para cada um construir o seu passo, né? Porque cada um é único. Mas legal a gente faz parte da história. O Avatar tem essa intenção de ajudar a criar uma civilização planetária iluminada, uma civilização melhor do que a gente tem agora, né? E eu acho que é com essa intenção que a gente se alinha, né, Cris? Quando a gente com certeza. quer compartilhar isso com as pessoas, porque o tanto que já ajudou, tanto na minha vida como na sua, né, que a gente sabe, é muito precioso, né? Uhum. Que a gente gosta também, né? Que a gente já viu muita coisa que a gente poderia chamar de milagres acontecendo, assim, de coisas antigas, né? E muito bom. Agora a gente se despede sabendo que a gente continua conectado. Isso. Tá certo? Que fique isso para cada um. Estamos juntos. Tá bom? Tchau, gente. Valeu. Tchau, Dê. Obrigada. Obrigada, obrigada, obrigada.